Você falou sobre propósito. Isso eu trago, acho que eu aprendi cedo. Eu não vim nesse mundo à toa, né? Algo eu tenho que a deixar, né? Para E alguém bem feito tá fazendo, por sinal, né? que seja para uma única pessoa, para 10, para 20, para 100, mas eu entendi que eu tinha que entregar algo, né? Eu Legal. teria que devolver, vim aqui por algum propósito, por um propósito, né? E aí fui crescendo, amadurecendo, fazendo as escolhas e sempre trazia isso num primeiro momento, não, né? Cara, é arrumar o primeiro emprego, salário, tá tudo certo, que propósito nada. Quanto que eu vou ganhar esse mês, né? O que eu vou Importante fazer com esse salário? é alcançar ali, dar a largada, né? Mas com o tempo a gente começa entendendo, cara, tem que ter isso que eu tô fazendo casa com o meu propósito. E aí eu fui começando a fazer as escolhas baseado nisso. Descobri qual era o meu propósito. E descobrir o meu propósito me fez entender que a profissão de corretor de seguros não era para mim. Não vender, né? O dia a dia ali, a forma de atuação, não me enxergava em 5, 10 anos atuando como um corretor de seguros ou à frente de uma corretora de seguros. Isso me fez fazer a escolha de vender a corretora. Primeiro, buscar um sócio. Não, pode ser que eu esteja aqui confuso, talvez não seja isso. Vou buscar um sócio e entendi que, cara, não é... E eu até brinco para ele, parecia fim de relacionamento. O problema não é você, sou eu. Sou eu. E aí ele... Então, o negócio é bom, mas o problema não tá em você, tomei né? a decisão de abrir mão, né, da corretora, de vender e buscar o meu propósito. Entendi que meu propósito era educação e isso me fez fazer as escolhas que me trouxeram até aqui. Por um acaso... E a razão disso existir, os seguros na prática, é o nome... Então, por um acaso, não é? Eu me mantive nos seguros. Eu até brinco que hoje talvez eu venda mais seguros através de outras pessoas, do conhecimento, do conteúdo, de tudo que a gente entrega, seja através das outras pessoas, seja influenciando ou fomentando a cultura do seguro. Hoje eu enxergo que eu vendo mais seguros do que eu vendia antes. Você oportuniza a venda do seguro. Ou gera essa oportunidade, né, para outros corretores fecharem. Mas, assim, descobri meu propósito e aí quando a gente criou a Educa Seguros, ela tinha um propósito de fomentar a cultura, de levar a cultura do seguro, de ajudar empresas a preencherem esse gap, né? De aculturar, né, o brasileiro. É aí onde a gente enxergou e todas as iniciativas, incluindo o Seguros na Prática, cada um está voltado para isso, né? Para esse propósito, dentro do seu nicho. Seguros na Prática, junto ao corretor de seguros, seguros e previdência voltado para o consumidor final e tem outros projetos aí. Mas descobri o meu propósito. É o que mudou tudo. Mudou tudo na minha mente, nas minhas escolhas, na tomada de decisões, e é o que me guia aí em saber, cara, isso é para mim ou não? Isso aqui é um bom negócio, independente de resultado financeiro, isso aqui é um bom negócio ou não para minha empresa ou para esse projeto? E a gente toma as decisões assim. Sobre propósito, eu já enxerguei, eu já tive a oportunidade de conversar, Eliseu, com muita gente que tinha corretores, né, que tinham propósitos muito claros relacionados a seguro de vida, relacionado à proteção, planejamento financeiro, cada um no seu jeito, mas tinha um propósito muito claro de levar a proteção, de levar o seguro, e corretores também que não tinham um propósito muito relacionado a isso, mas tinham outros e tá tudo certo, cada um leva a sua vida, o modelo, sua né? profissão, seu modelo da forma que entende. Mas como é que é? Qual o teu propósito, Eliseu? Tem isso claro? Muito, muito claro. Hoje lá, quando a gente foi fazer o nosso plano, né, de negócio, a gente não queria entrar naquele conceito da visão, missão e valores, né? Qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa visão e quais que são os nossos valores. Então, aliado aos nossos valores, que são inegociáveis, ele está na veia, né, tanto dos sócios quanto dos funcionários que passam por lá, e todo cliente que entra no nosso fluxo de atendimento, ele precisa entender que nós temos valores que são inegociáveis. Eu cito alguns deles, por exemplo, a questão de valorizar o nosso conhecimento técnico. A gente tem isso como valor, a gente estuda, a gente se relaciona com o mercado como ninguém hoje na nossa região. Isso é fato. Não só na região, né? Brasil. Mas considerando a micro concorrência... Qual é a parte de atuação ali? Quando o cliente busca ou entra no nosso fluxo de atendimento, a gente precisa educá-lo
de que nós temos um conhecimento técnico que é um valor agregado ao que a gente vai entregar para ele. A nossa transparência de falar de forma bem clara, olha, o fato de você já ter tido um diagnóstico de câncer de mama, embora leve, te impede de fazer um seguro de vida com essa cobertura. Coisa que talvez no mercado, em alguma forma, poderia ser omitido, porque aparentemente não teria como comprovar. É uma fraude? É uma questão de princípio, é uma questão de valores. Por que as vendas online, a gente conversa muito com uma Insurtech que está revolucionando o mercado de seguros, que fala muito sobre isso. O maior problema hoje da venda online é a fraude, né? É a omissão. Então, quando a gente coloca isso como valor, a transparência nos relacionamentos, isso vai entrando na mente do cliente, ele vai visualizando que nós temos algo que é diferente. E quando a gente fala de propósito, ele está ligado diretamente aos nossos valores. Então, qual que é o propósito da Tudo Seguro hoje? É de conscientizar as pessoas sobre a importância do seguro e o que ele causa, e o impacto que ele causa na vida das pessoas, das famílias e dos negócios. Isso está muito claro para a gente. Então, quando eu vou falar, por exemplo, o Anderson, aqui no prédio, o seguro que você tem, vamos imaginar que o prédio é seu. Qual que é o valor da sua pólice? Eu já 2 milhões, 3 milhões, porque o banco me pediu para fazer o valor que eu tinha empréstimo lá. Eu ouvi ontem isso em viagem, eu recebi um áudio de um médico que ele tem um seguro no banco que foi obrigado a fazer. Vê o que você consegue fazer para mim? Aí eu falei assim, doutor fulano, eu estou em viagem, mas eu vou pedir para a Daiane entrar em contato com o senhor, mas antes dela te falar, eu preciso te passar algumas questões que fazem parte do nosso trabalho. A primeira é que antes de te passar o preço do seu seguro, do seu prédio, eu preciso que o senhor entenda a importância de um seguro bem elaborado. Vai no nosso propósito, conscientizar. Primeiro eu estou conscientizando. Ó. Você tem consciência de que com 2 milhões hoje você não reestrutura o seu prédio e os seus equipamentos? Cito um exemplo. Na sua sala de ressonância, qual que é o custo desse equipamento hoje? Eu sei o preço, mas eu quero que ele me fala. Quanto que custa um equipamento desse de ressonância? O cara falou, 2 milhões, 3 milhões. Então, a sua pólice não cobre nem o equipamento que está na sua sala, quanto mais a estrutura e a reconstrução. E agora, coloca na ponta da caneta computadores, impressora, ar-condicionado, estrutura. Então, para não te fazer um seguro que cubra 100% do que o seu tem de risco, eu agradeço pela sua ligação, pela sua mensagem, mas eu não consigo continuar. Agora, se você quer realmente, consciência de novo, propósito, se você quer realmente proteger, lembra do propósito? Conscientizar sobre a importância e o impacto que isso causa. Então, a pessoa tem um seguro, mas não tem proteção. Pegou a visão? E muita gente está assim hoje. Tem seguro, paga uma pólice de seguro, mas não tem proteção. A gente vê isso no Vida, no empresarial. Em tudo. Quando se fala do seguro compreensivo, o empresarial, por exemplo, é ainda pior. Tem muita gente que não tem essa visão, mas nós temos. Por exemplo, imagina uma empresa que tem 100 funcionários. Folha de pagamento, imposto, aluguel, faturamento dos sócios, prolabore dos sócios, os compromissos que a equipe tem, os compromissos que esses funcionários têm com a família, com a escola, com a educação. A empresa pega fogo por uma pane mecânica, uma pane elétrica, lá pegou fogo, foi para o chão. Na lona, lá no alicerce, ficou só a terra. Aí a empresa vai, vou ligar para o corretor que me atende. O corretor atende, fala, aí, pegou fogo, vi na internet, vamos fazer aqui. Aí o cara olha para a pólice, 3 milhões. Vai lá a seguradora, os peritos da seguradora avaliam o metro quadrado, vê o alvará, tem tantos andares, metro quadrado, X, tá 10 milhões em área construída. Pega os vestígios, pega a nota fiscal que tiver na nuvem, se tiver. Outra coisa que a gente trabalha muito é essa conscientização das empresas de registrar de forma online o patrimônio, né, o inventário dela, ter esse balanço muito bem elaborado para que ele tenha essa informação caso pega fogo, né? Em tudo. Isso no processo de venda. E é algo que não é muito comum você parar e falar, peraí, eu só quero fazer o seguro, Eliseu. Tô até anotando aqui, Eliseu, porque eu faço de algumas coisas, mas não tenho o hábito realmente de
Tipo, de ter nota fiscal de todos os equipamentos que a gente compra. Porque você precisa ter... Tem esse registro online, né? Porque é a consciência, é uma questão de consciência. Se eu não conscientizar, vou usar um trocadilho com a sua empresa, se eu não educar o meu cliente que ele precisa disso, se eu não for transparente, lembra dos valores? O que me deu essa capacidade? É a minha experiência de sinistro? Não, a experiência que eu tive no mercado. Teve um shopping lá na região que pegou fogo e eles tinham uma pólice, grande até, só que ela não cobria 100% do risco. Então, quem é corretor de seguros e não está atualizado, vai lá nas suas condições gerais e pesquisa sobre a cláusula de rateio. É uma palavrinha que arrepia o pelo. Tem gente que até hoje... Cláusula de rateio. Eu vou falar disso no seguro empresarial, estou aqui com Anderson, vamos falar da sua clínica aqui. Eu preciso te falar, transparência, sobre uma cláusula que ninguém vai te falar. Aí eu pego um papel, pego uma caneta, desenho um prédiozinho e faço um X no meio, um risco assim. Se você contratar só a metade, você concorda comigo que a seguradora só recebeu pela metade? Concordo. Então, ela só entende que existe o risco da metade, ok? Ok. Então, ela vai responder também proporcionalmente ao que ela recebeu. Mas como assim, Eliseu? Vamos lá pelo exemplo. Seu prédio, no levantamento real, são 10 milhões. Você contratou só 5. Porque você entende que não vai pegar fogo em tudo. Mas daí pegou fogo só em 1 milhão. Só 1 milhão. Eu tenho 5, tá tudo certo. Tá tudo certo? Não. Você vai responder proporcionalmente ao que você deixou de contratar. Então, você não vai receber 1 milhão. Você vai receber 50% de 1 milhão. 500 mil reais de prejuízo para você hoje te causa uma perda considerável? Pô, você tá doido? Me quebra. Aí, prova social. Lembra do shopping que pegou fogo? Aconteceu com eles lá. Lembra da loja de distribuidora de peças lá da cidade tal, que tinha acabado de reformar? Tinha 3 meses, Anderson, que a empresa tinha reformado. Ela foi na lona. Ficou só o alicerce, as paredes ficaram só a parede. O telhado pegou fogo, queimou tudo. Então, mais uma vez eu volto para o propósito. Não é só vender uma pólice e receber a comissão. Eu prefiro, Anderson, muitas vezes, deixar de vender, eu como empresa, de falar assim abertamente, seguros na prática, nesse momento eu não consigo te atender. Mas por quê? Nenhuma proposta? Não consigo. Quer um exemplo? É como se eu chegasse para você e falasse, eu preciso construir uma empresa de construção civil, eu preciso construir minha casa, mas eu só preciso fazer só até a metade e vou morar nela. Tudo bem? Não, eu preciso cobrir o telhado, eu preciso colocar água, eu preciso colocar energia, eu preciso colocar piso, eu preciso colocar banheiro. Como que eu vou morar numa casa pela metade? É a mesma coisa do seguro. Como que eu vou fazer um seguro só da metade? Você tem um seguro do seu carro, um carro que vale 300 mil, você vai contratar só o seguro da metade? Não, você tem que contratar inteiro. Senão a seguradora não vai receber o risco, ela não aceita. Você consegue fazer hoje? Você já viu alguma pólice que é feita assim? Só quero a metade. Tem alguma? Não, você que está no mercado há mais tempo que eu. Não tem metade. Você pode ter coberturas menores. É uma opção, sim, é uma opção. Eu acho que quando o cliente pode assumir esse risco. Fala, não quero fazer. Mas assim, ou faz intencionalmente, agora não saber que existe e se deparar é o pior, a pior da situação. Você falou no ponto crucial da nossa fala. Quando a gente olha para o nosso negócio como uma empresa, que eu me relaciono CNPJ com CNPJ, eu preciso, acima de tudo, ter responsabilidade. Eu preciso que o cliente olhe para o meu negócio e fale, esse cara está tratando o meu negócio com respeito. Porque ele não está falando de seguro, de custo do seguro. Em momento algum eu não falei de custo com você. Eu estou falando do que você vai deixar de ter por não ter uma cobertura correta. Não estou falando que você tem que fazer comigo. Já aconteceu, inclusive, de eu fazer uma consultoria, uma grande clínica lá. No primeiro ano que eu fiz, eles tinham uma pólice de 3 milhões e pouquinho e era um risco de 35 milhões. E 10%. 10 vezes mais. De estar os 3 sócios aqui, a gente fazendo um levantamento. E ele falar assim, não, mas ficou muito caro. O seguro ficou 20 mil reais, eu acho, mais ou menos. Ficou muito caro. Eu te entendo. Só que esse é o risco que você tem que proteger. Não adianta eu sair daqui... Não, mas vamos fazer só 10 milhões e meio. Consigo fazer mais barato aqui, calma aí. Eu falei, não, eu não consigo. Agora eu sei. Eu tenho a informação. Entende? Você que me passou essa informação.
Então, você também sabe disso. Mas assina um termo. Não existe isso. Ou você trabalha por propósito, ou você trabalha só por dinheiro. O dinheiro é consequência. Não, eu trabalho só por amor. Não, eu trabalho pelo que o meu propósito faz na vida dos meus clientes e ganho proporcionalmente à medida com que esses clientes entendem o que eu faço. É automático. Se eu faço com propósito, se eu crio um processo de vendas, se o cliente enxerga valor no que eu faço, eu vou ganhar dinheiro por isso. É natural. Só se ele não pagar. Mas se ele pagar a pólice, eu vou receber. É por aí. A gente tem isso muito claro de quando você trabalha por propósito, né? Em geral, né? A tendência é que e você coloca lá, né? Em segundo plano as outras coisas, né? O dinheiro. Quando isso não é teu ponto, né? De tomada de decisão ou de escolha, a tendência natural é que você ter bons resultados, você conseguir vender produtos melhores com coberturas maiores, ter um comissionamento maior. Acaba que é ter clientes melhores, ter clientes demitir com uma retenção maior. E dentro do que você falou sobre o dinheiro, a gente não pode ser hipócrita. Não dá para ignorar, com certeza. Sabe? Às vezes a gente ouve, não, eu nem penso no dinheiro. Não. A gente trabalha, nós vivemos num país capitalista. A gente não vive num país que é só... né? Eu preciso do dinheiro, porque eu tenho estrutura para cuidar. O dinheiro não pode ser o principal, porque se o dinheiro for o principal, num negócio igual a esse, que eu vejo esvaindo aqui no buraquinho da mesa, 3 mil, 4 mil, 5 mil de comissão, eu penso, isso aí dá para pagar o aluguel desse mês. E o cara vai fazer no banco. Mesmo que ele faça um seguro meia boca, é melhor fazer meia boca a não fazer. Aí eu vou ter que repor essa venda que não é minha, porque ele não contratou, então eu não tenho esse dinheiro a receber. Então eu mudo a forma de olhar. Então por isso que eu falei lá no começo da nossa conversa, no papel, eu gosto de conversar riscando assim, para lembrar. Lá atrás, mas eu risquei mentalmente aqui, lá atrás eu começo o mês sabendo quanto que eu preciso de dinheiro. Por isso que lá em 2013, 2014, eu me conectei com profissionais que trabalhavam com seguro de pessoas. Dentro do propósito que eu fazia, eu enxerguei que havia produtos que me dariam comissões recorrentes, não vitalícias. Há um paradigma aí, né, de vitalícia, recorrente. Mas eu adotei o termo recorrente, porque enquanto o cliente pagar, enquanto ele tiver vida, eu recebo o recorrente. Ele morreu, eu não recebo mais. Então, para mim, não é vitalício. Fala, seja eterno enquanto dure, né? Pode ser também, né? Aí, o que eu fiz, Anderson? Eu falei, eu preciso de X. Esse é o meu ponto de equilíbrio. Que produto que eu consigo, dentro do meu propósito, ter mensalmente essa recorrência, que eu não precise começar o mês pensando em quanto eu preciso vender para pagar o básico. Em quanto tempo eu preciso fazer isso? Sentei, na época era só eu e mais um funcionário, e falei, eu preciso de tanto. Preciso de ter, por exemplo, 10 mil de recorrência de prêmio para dar 3 mil de comissões, por exemplo. E qual produto que eu vou vender? Seguro de vida empresarial, vida individual? Para onde que eu fui? Aí eu comecei a fazer isso e planilhei isso. Cada venda eu lançava lá no sistema e ia fazendo essa gestão. Falta tanto. E direcionei o foco para aquilo. Total. Eu precisava daquilo. Então, não é também... O dinheiro é consequência. A gente está falando sobre o dinheiro não influenciar essas micro decisões, né? Na hora de oferecer a seguradora A ou B. Vou oferecer a B porque é a que paga a minha comissão, apesar de não atender 100%. Não, olhar para dentro do meu portfólio e falar assim, quais as seguradoras que eu tenho, quais as que são boas para o meu cliente, quais as que me remuneram bem, e qual que é a contrabalança disso aqui? Eu tenho A, B e C que tem o mesmo produto, com as mesmas coberturas. Seguro de vida empresarial, que é basicamente muito parecido. Dessas 3, eu tenho uma que se eu fizer uma campanha com ela acelera esse processo. Então, os 3 vira 4. Opa! Se eu tenho o mesmo produto, atende às mesmas necessidades, e a faixa de preço está equiparado,
eu vou para ela. Eu vou chegar e falar, ao invés de fazer 500 em um, 300 em um, 200 na outra, 500 na outra. Não, eu vou direcionar os 10 mil de prêmio. Eu vou falar com ela, eu preciso disso, porque é uma necessidade que eu tenho hoje. Foi o que a gente fez lá atrás. Eu preciso que você me dê uma contrapartida. Visão de negócio, olhar empreendedor. É ganhar mais com o menor esforço possível, dentro do nosso propósito. E a gente fez isso lá atrás. Consolidou, criou uma base, foi bem maior ter só... Qual foi a seguradora? Parceira aí nesse... É tranquilo? Pode falar. Na verdade, a gente tem as 3 principais que me abraçaram, foi a Tóquio e a 2 principais foi a Tóquio e a Porto. Legal. Lá atrás, bem no comecinho da nossa carreira. A Porto já Porto mais Seguro, tradicional no Rio. E a Tóquio, mas ele estava começando com o Koba. Né? E a gente fez esse relacionamento com eles, parceiraço, fazia campanha, pegava premiação e convertia em dinheiro para alavancar as comissões. E até hoje a gente faz isso no sentido de aumentar a receita recorrente baseado nessas campanhas. E, consequentemente, os produtos como automóvel, como empresarial, residencial, é aquele que faz você ajudar. Você viu que eu inverti a forma? Luiz, né? Porque geralmente eles fazem, não, seguro de vida, seguro tal, que é o que vai te fazer viajar, o que vai te fazer, não. Eu faço diferente, porque o viajar é meio que instantâneo. Eu gastei 20, 10 mil reais lá, tem que repor para o caixa. O vida ele repõe recorrentemente. Então, assim, é o nosso planejamento de crescimento. É o que me faz assim, eu estou com 3 funcionários, eu preciso contratar mais um para fazer tal coisa. Lá atrás, visão empreendedora, eu estava sozinho, com um funcionário, eu precisava de mais gente. Qual era o produto que me daria condições recorrentes de manter o padrão financeiro do escritório sem mexer no meu fluxo de caixa? Seguro de pessoas. Um produto então eu ia para a rua e falava, vou vender 1.000, 2.000. Então cada vez que eu vendia, era mais próximo de pagar o salário. Naquele mês, então agora eu já consigo pagar mais um funcionário. Feito isso, agora eu consigo mudar, focar em outro negócio. Então, e da forma que eu estou falando aqui antes, eu não estou falando de prêmios altíssimos, sabe? Capital nivelado, que é muito top, é show de bola. Tem que fazer mesmo. Alta renda. Alta renda, não. Médico, dentista, vai lá bater na porta do hospital, né? Não. Sabe o que eu estou falando? Para aquele tio cabeleireiro, que você vai todo mês cortar o cabelo com ele. Para a manicure da sua mulher, que todo mês, ou até mais vezes no mês, a sua mulher ou você vai lá fazer a unha do pé. O cara vai lá pintar o cabelo, né? Deixar mais bonitinho. A menina que te atende na hora que você vai trocar o óculos. Sabe? A funcionária da empresa que você compra roupa. São pessoas que são, mas nossa, Eliseu, mas é um ticket médio de R$40, de R$100. O ditado mineiro diz que é de grão em grão que a galinha enche o papo. E essas pessoas têm necessidades, Anderson. A Icatu fala muito sobre isso, né? Já que você falou de segurador, que tem um vídeo, depois eu vou até te mandar o link para você compartilhar, antigo, que mexeu muito comigo. Um óculos bonitinho, redondinho, ele falava assim, as pessoas não gostam muito de falar, até o jeitinho, ele é carioca, né? As pessoas não gostam muito de falar sobre seguro, microseguro. Porque cada pessoa tem uma necessidade. Cada pessoa tem uma necessidade. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha lá na sua casa, que faz a faxina da sua casa, se ela ficar inválida, sofrer um acidente, não poder mais trabalhar, ela recebendo uma apólice, seja por acidente ou por doença, de 100 mil, de 50 mil, divide isso por salário. Até ela se aposentar pelo INSS, é o que vai manter a compra na casa dela. Isso não é propósito? Se isso não é propósito, a gente está nesse mercado fazendo o quê? É só médico e dentista que tem necessidade financeira? O programador não tem? O web designer não tem? O assistente de tecnologia não tem? A sua equipe que está aqui nos bastidores, fazendo com que a gente consiga entregar esse conteúdo para milhares de pessoas, não tem necessidade? Por falar nisso, se vocês não tiverem seguro individual, a gente conversa depois da... Mas esse é o modelo da Tudo Seguro hoje. É falar com as pessoas, olhar assim na câmera e falar assim, você já parou para pensar nisso? De verdade, que você tem necessidade? Na sua casa, se ela pegar fogo hoje, caso de vocês, que vocês estão assistindo aqui, se ela pegasse fogo agora, enquanto a gente está aqui,
falando, e seja lá que momento que a pessoa for assistir, para e pensa. Quem está ouvindo, quem está assistindo. Não é propósito falar disso? Pô, mas quanto custa um seguro? Estou falando de incêndio, não estou falando de roubo, de dano elétrico, de nada. Uma pólice de, sei lá, de básico, 500 mil, R$130 por ano, R$200 por ano, de garantir, Anderson, que o seguro vai repor na situação que estava antes do sinistro. A pessoa que tem uma microempresa, um funcionário, que tudo está ali, um mercadinho, o cara vendeu tudo que tinha, montou um mercadinho, 500 mil de patrimônio, 400 mil de patrimônio, seguro de R$1.200, R$1.300 por ano, pegou fogo, perdeu tudo. Esses 500 mil gera a receita recorrente daquela empresa, que paga o salário, que paga o funcionário. Então, se isso não for propósito, eu não sei o que a gente está fazendo nesse mercado. Se a gente não olhar para cada... Se você não sair daqui onde a gente está conversando, você que está assistindo, parar e falar assim, peraí, deixa eu olhar aqui em volta. Todo mundo que eu vejo. A Daiane é mais do que eu ainda. Ela é fascinada. A gente está até falando aqui antes, né? Ela não consegue chegar no ambiente. Daiane, para quem não sabe... É minha sócia e esposa, a Deise também. E está, inclusive, repercutindo na Deise isso. De tanto que a gente está falando sobre doenças graves, sobre câncer. A gente criou a Terça do Vida, que a gente fala todo dia com o máximo de pessoas possível. Toda terça. E na quinta o residencial. Legal. E o que a gente fala? Seguradora, ó, toda terça é o nosso dia do vida. Não é o seu da seguradora. Sobre isso? Cara, tá aqui, eu tô aberto. O que as seguradoras mais parceiras já fizeram? Sacaram, entenderam. Pô, Liseu, tem alguém que vai quinta-feira aí? Tem alguma visita agendada de alguma seguradora? Não, não tem. Então, se você puder reservar para mim, para você me receber, nós vamos aí, leva uns brindes, faz umas ações, liga para os clientes. Cliente que fechar o seguro, a gente vai lá, entrega uma bolsa, entrega uma caneca e tal. Olha a sacada. Quem que fazia isso lá no estado? Ninguém. Pegar um DINA hoje é o dia da corretora, não é o dia da seguradora. Porque tá tendo muito isso da seguradora, não tá? Sim, volta e meia tem as campanhas. Hein? Não, eu vou fazer porque eu quero ganhar uma premiação da seguradora. Não, eu vou fazer porque eu quero conscientizar os meus clientes sobre a importância do seguro e o impacto que ele causa na vida delas, dos seus negócios e das suas finanças.